Se essa mensagem chegou até você agora, não foi por acaso. Existe algo sendo conduzido neste momento, algo que nem eu nem você conseguimos controlar completamente, apenas sentir. Eu preciso te dizer, essa mensagem não veio pronta. Ela está sendo revelada enquanto você escuta, assim como foi sendo revelada no momento em que nasceu. Porque agora mesmo existe um direcionamento acontecendo. É como se no silêncio uma voz suave dissesse: continue. Mesmo quando você não entende. Mesmo quando parece que você está andando no escuro. Mesmo quando você olha para o que está fazendo e pensa: será que isso realmente vale a pena? Eu sinto que essa dúvida tem te visitado com frequência. Aquele cansaço que não é só físico. É um cansaço da alma que questiona o propósito. Que tenta te fazer parar bem no meio do caminho. Mas existe algo muito importante aqui. Você não começou isso sozinha. E você não está sendo guiada sozinha. Existe uma força maior ajustando seus passos, mesmo quando você acha que está perdida. E eu preciso ser muito clara com você agora. Não pare. Continue fazendo o seu trabalho. Continue mesmo nos dias em que não parecer bom o suficiente. Continue mesmo quando você sentir que está improvisando, que não sabe exatamente o que está fazendo. Porque existe crescimento acontecendo justamente nesses momentos de incerteza. Mas também existe um outro tipo de dificuldade. E você precisa aprender a reconhecer isso. Quando o caminho se torna pesado demais, confuso demais, cheio de bloqueios constantes. Não é um sinal para desistir. É um sinal para pausar. Respirar. Dar um passo para trás. E olhar tudo de uma perspectiva maior. Pergunte a si mesma com sinceridade: eu estou tentando controlar tudo sozinha? Estou tentando forçar algo no meu próprio tempo, na minha própria lógica? Porque quando você tenta carregar tudo sozinha, tudo fica mais difícil do que deveria ser. Agora, quando você se alinha, quando você pede direção, quando você permite ser guiada, as coisas começam a fluir de um jeito diferente. Mais leve. Mais claro. Mais direto. Não é sobre fazer menos por preguiça. É sobre fazer o essencial com propósito. Existe um caminho que não desperdiça sua energia. Um caminho onde cada passo tem sentido. E esse caminho não é sempre o mais óbvio. Às vezes você está insistindo em algo complicado, pesado, que não encaixa. Quando, na verdade, existe uma forma muito mais simples esperando por você. Uma solução mais fluida, mais alinhada, mais natural. E ela surge quando você para de forçar e começa a ouvir. Existe uma pergunta que você precisa levar com você a partir de agora. Qual é a única coisa essencial que realmente importa nesse momento? A única ação, a única decisão, o único passo, que, se feito agora, tornaria todo o resto mais fácil ou até desnecessário. Sinta isso. Porque a sua mente pode querer 1000 caminhos. Mas a sua intuição sempre aponta para o essencial. E é aí que está o segredo. Você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer o que realmente move a sua vida para frente. Então volta para o centro. Volta para o propósito. Por que você começou? Quem você está aqui para impactar? O que, no fundo, você sente que veio fazer? Quando isso fica claro, as distrações perdem força. E você começa a caminhar com mais precisão, com mais confiança, com mais paz. E de repente, aquilo que parecia impossível começa a se destravar. Porque você não está mais lutando contra o fluxo. Você está caminhando com ele. Eu sinto que, se você realmente aplicar isso, se você confiar nesse direcionamento, você vai se surpreender com o quanto pode avançar. Muito mais rápido. Muito mais leve. Muito mais alinhada. Então guarda isso. Continue. Mas continue com consciência. Pare quando precisar realinhar. E avance quando sentir clareza. Você está sendo guiada, mesmo quando não percebe. E tudo o que você precisa vai se revelar no momento certo.
Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não ignore isso. Existe algo dentro de você que reconheceu a verdade aqui. Confie nisso. E continue. E deixe seu like agora, para que eu possa saber se minhas leituras estão lhe ajudando de alguma forma. Muito obrigada pelo seu apoio. E existe algo ainda mais profundo que precisa ser dito agora. Porque continuar não significa se esgotar. E descansar não significa desistir. Talvez você tenha aprendido em algum momento da sua vida que precisa escolher entre um ou outro. Ou você produz, ou você para. Mas isso não é verdade. Existe um ritmo mais inteligente, mais sagrado, mais alinhado com a própria criação. Observe a natureza. Nada nela está em esforço constante. Nada floresce o tempo inteiro. Nada produz sem pausa. Até as estações descansam. A terra silencia antes de dar frutos. O mar recua antes de avançar. A noite chega não como falha do dia, mas como parte essencial dele. E você, que também é criação, não foi feita para viver em exaustão. Existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho. Vem da desconexão. Vem de tentar produzir quando a sua alma está pedindo silêncio. Vem de continuar quando, na verdade, você precisa integrar. Porque criar não é só fazer. Criar também é absorver. Sentir. Processar. Se permitir não saber por um momento. E talvez esse seja o ponto que você está vivendo agora. Um espaço entre o que já foi feito e o que ainda está se formando. E esse espaço pode parecer vazio. Mas ele não é. Ele é fértil. É nesse aparente nada que as ideias amadurecem. Que as direções se alinham. Que a clareza começa a surgir de dentro e não da pressa. Mas você precisa confiar nisso. Porque a mente quer produtividade constante. Quer movimento visível. Quer provas. Enquanto a alma trabalha em silêncio. Então deixa eu te dizer algo com muita verdade agora. Descansar também é parte do seu trabalho. Quando você descansa com consciência, você não está parando a sua vida. Você está recalibrando a sua energia para criar melhor. Mas existe um equilíbrio aqui? Porque o descanso que te nutre é diferente da fuga que te paralisa. O descanso verdadeiro te devolve para você. Te traz presença. Te traz clareza. Te reconecta com o que realmente importa. Já a fuga te afasta. Te distrai. Te mantém ocupada com o que não transforma nada. Então sente isso. Você precisa aprender a diferenciar quando o seu corpo pede pausa e quando o seu medo pede adiamento. Porque um te fortalece, o outro te estagna. E o equilíbrio da criação nasce exatamente aí, entre o movimento e o silêncio, entre a ação e a escuta, entre fazer e permitir. Não é sobre fazer tudo no seu máximo o tempo inteiro. É sobre respeitar o seu ritmo interno. Tem dias que você vai avançar muito. Tem dias que você vai apenas organizar pensamentos. E tem dias que você vai precisar parar completamente. E todos esses dias são produtivos. Porque todos fazem parte do processo. Talvez o que esteja te faltando não seja mais esforço, mas mais permissão. Permissão para descansar sem culpa. E permissão para agir sem medo. Porque quando você honra os dois, algo muda. Você para de se forçar. E começa a fluir. E quando você flui, o trabalho deixa de ser pesado. As ideias chegam com mais clareza. As decisões se tornam mais simples. E você percebe que não precisa correr atrás de tudo. Porque aquilo que é alinhado encontra você também. Existe um estado onde trabalhar não te drena. E descansar não te culpa. Um estado onde você cria com presença. E pausa com confiança. E é nesse lugar que a sua verdadeira potência se ativa. Então, a partir de agora, leva isso com você. Não se abandone na pressa. Mas também não se esconda no descanso. Se observe. Se escute. Se respeite. Porque o equilíbrio que você busca fora começa dentro.
E quanto mais você se alinha com esse ritmo, mais a sua vida começa a responder com leveza. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa se alinhar com aquilo que já está sendo construído dentro de você. E confiar que existe um tempo certo para plantar, um tempo certo para regar, e um tempo certo para florescer. E você está exatamente onde precisa estar. Nem atrasada, nem perdida. Apenas em processo. Respira. Você não precisa fazer tudo hoje. Mas aquilo que for essencial vai te chamar. E quando chamar, você vai saber. E antes de você ir, existe algo que eu preciso te dizer, e talvez isso faça ainda mais sentido agora, depois de tudo o que você acabou de sentir aqui. Porque não é coincidência você ter chegado até essa leitura. Na verdade, existe um motivo muito específico para isso não ter chegado até você antes. E eu quero que você reflita sobre isso por um instante. Quantas vezes no passado você buscou respostas? Tentou entender o que estava sentindo? Procurou direção e simplesmente não encontrou algo que realmente tocasse fundo? Não era porque não existia. Era porque você ainda não estava pronta para reconhecer. Algumas mensagens não chegam quando queremos. Elas chegam quando estamos preparadas para entender. E talvez, só talvez, este seja exatamente o seu momento. Porque existe um material, uma obra, que não foi criada apenas para ser lida. Foi criada para ser sentida. O Manifesto da Alma não é um e-book comum. Ele é um encontro. Um encontro com partes suas que estavam em silêncio. Com respostas que não vinham da lógica, mas que sempre estiveram dentro de você. E o mais curioso de tudo isso é: muitas pessoas só encontram esse material depois de passarem por um processo muito parecido com o seu. Dúvidas, cansaço, busca por propósito. E aquele sentimento de que tem algo mais, mas ainda não totalmente claro. E quando encontram, parece que tudo começa a se encaixar. Como se finalmente algo falasse diretamente com a alma, sem ruído, sem excesso, sem confusão. Talvez seja por isso que ele não chegou antes. Mas chegou agora. E isso diz muito. Hoje, o Manifesto da Alma já está traduzido em 5 idiomas, alcançando pessoas em diferentes partes do mundo. Mas cada uma delas com algo em comum. Todas estavam em um momento de despertar, assim como você. Então, se algo dentro de você ficou curioso, se alguma parte sua sentiu um chamado silencioso ao ouvir isso, não o ignora. Porque essa curiosidade não é aleatória. Ela é um sinal. E talvez ao abrir esse e-book, você não encontre apenas palavras, mas respostas. O link está logo abaixo na descrição. E talvez, exatamente ali, esteja aquilo que você vinha tentando entender há tanto tempo.